Olá, Doramers, tudo bom? Vídeo novo com indicações de milhões para você que acredita que já viu todos os doramas da Netflix. Tem algumas pérolas que podem parecer que estão escondidas porque tem menos repercussão aí no mundo dorameiro, mas hoje temos tudo o que te interessa e se vale a pena ver esses doramas que são diferentões. Então eu já convido a deixar o like no vídeo de hoje, se inscrever, ativar o sininho e vir comigo para entender quais são as dicas de hoje. E doramas, tem algum tempo que a Netflix vem investindo em doramas escolares e produções com uma pegada pós-apocalíptica, futurística, aceleracionista. Mas, quando essas pautas, essas diferentonas eles se juntam, pode acontecer uma produção memorável, uma produção incrível. E esse foi o caso do dorama A Enfermeira Exorcista. Porém, assim como no outro dorama que eu vou comentar aqui para vocês no dia de hoje, você pode amar ou odiar as tramas. Todas elas estão dubladas na Netflix, mas na nossa opinião, esses doramas não receberam a aclamação devida. E não se assustem com esse título da história não, como por exemplo, A Enfermeira Exorcista, que pode te deixar com o pé atrás. Na verdade, estamos falando de um dorama que é uma grata surpresa. E apesar de pertencer ao nível das histórias com aquela pegada mais de fantasia, existem diversos elementos nesse dorama que apontam uma dimensão espiritual, tem uma profundidade interessantíssima. E você, dorameiro mais atento, provavelmente vai ter uma experiência muito além da classificação que esse dorama tem. A história já começa com surpresas, porque no elenco nós temos o estrelato aí combinado do ícone que brilhou em 25 to 21, 25-21, Nam Joon-hyo, que olha só pessoal, esse é um dos papéis mais emblemáticos que ele interpreta nesse dorama, bem diferente do que ele já tinha feito, e também da maravilhosa Jun Yumi. Basicamente essa história foi inspirada no livro A Enfermeira do Colégio, que é uma história, salvo engano, japonesa. E esse dorama conta pra gente que a nossa protagonista defende a escola de criaturas gelatinosas que apenas ela consegue enxergar, que apenas ela consegue ver. Daí você já pode ter a primeira percepção de uma atmosfera mais espiritual. E vejam só, essas criaturas causam os danos mais diferentes e complicados, principalmente a quem está ali próximo da região da escola. Essa história tem uma pitada um tanto quanto trash, e esse dorama consegue quebrar pra gente essa ideia que o nome passa um tanto quanto de terror. Vejam só, eu consegui ter sensações únicas assistindo essa história que aguçou a vontade de continuar vendo episódio por episódio. Aliada à atuação incrível dos astros jovens que estão nessa história e que me deixaram sem palavras, assim, é uma atuação de milhões. Você realmente acredita que as pessoas estão passando por todas aquelas dificuldades, que aquela situação auto-explica-se nas possessões, principalmente nos adolescentes da escola que estão sofrendo. E mesmo que possa ir beirar ao absurdo, essa história conta pra gente uma trama de milhões. A Enfermeira Exorcista tem uma temática onde os espíritos estão perturbando os humanos, isso mesmo, mas no lugar do horror, como eu contei pra vocês, esses seres eles acabam sendo aí uma imagem mais colorida, gosmenta, como uma espécie de gelatina. Porém, eles são combatidos e selados por armas, mas não são qualquer armas não. Lembra pra gente muitos brinquedos, quase um tokusatsu, doramers. E claro que essa escola é um dos principais centros de onde emerge toda essa energia gelatinosa por formato desses seres aí, e acontece que um dos professores acaba meio que liberando, tirando-os do porão proibido, onde todos estavam presos, pelo menos a grande maioria e os mais perigosos. Esse dorama é muito interessante porque os episódios são praticamente duplos e são histórias diferentes que acabam se interligando por esses elementos malignos, muito interessante da gente poder observar. E nessa jornada de combate por paz, a Enfermeira Exorcista pode conquistar um espaço no seu coração que entrega no final das contas uma história diferente, complicada, mas ainda assim com toques de diversão. E se na Enfermeira Exorcista a gente tem uma visão, uma pegada mais lúdica, explicando pra gente aí o motivo dos jovens asiáticos viverem perturbados a ponto de querer tirar a própria vida, A Garota de Fora, esse segundo dorama que a gente indica aqui, mostra pra gente aí de onde vêm esses desejos mais sombrios e como isso acaba destruindo a vida dos jovens. Esse roteiro é super distinto, mas também se passa em uma escola e acaba interligando todos esses atormentos dos jovens a uma entidade, isso mesmo, que inclusive é a protagonista do dorama, a Nano.
A tailandesa Garota de Fora conta pra gente temas muito complicados, que precisam sim ser abordados porque são fortes e quase sempre pesadíssimos. Então, se prepare para refletir sobre um dorama que aponta uma sociedade sem filtros em seus tons mais apurados doramas. Nano, na verdade, é um ser enigmático que no primeiro momento aparenta aí pra gente ser uma justiceira diabólica. Ela expõe mesmo as feridas dos jovens sem pena e obriga que eles enfrentem as consequências dos seus próprios atos. E os capítulos desse dorama são independentes, são histórias específicas, mas que denunciam em suma bullying, assédio, racismo, abuso de poder, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores, visando obviamente denunciar a face hipócrita que está rondando o sistema educacional asiático. Essa trama mostra pra gente os problemas desse sistema e, infelizmente, como algumas pessoas as resolveriam imediatamente da pior forma. Aquela ideia de pagar com a mesma moeda, sabe? Porém, deixa-se claro que a solução na vida real é bem diferente, mas essa obra não se limita a apresentar aí essas soluções embebidas em vinganças por acaso não. E sim, Doramers, foi baseado em casos reais e a Nano foi criada justamente para poder costurar todos esses absurdos. Apesar de ser um dorama, a produção denuncia situações que poderiam acontecer próximo à casa de pessoas comuns. Ninguém está livre desse tipo de constrangimento, infelizmente, principalmente se a gente está falando de uma sociedade que a cada semana acaba explodindo um novo caso de massacre nas escolas. E isso tudo a gente está comentando só da primeira temporada, porque ainda tem a segunda, que inclusive também já está disponível na Netflix, e essa obra mostra pra gente o outro lado da moeda. Como esse pulverizador do crime acaba vencendo aí a sociedade, perpetuando a vingança de uma forma muito triste. E é claro que uma terceira temporada ainda seria muito bem-vinda, mostrando que algo ainda precisa ser feito, porque esses casos continuam aparecendo, piorando todos os dias. Então, fiquem atentos, pois esses doramas são joias raras que certamente daqui a algum tempo eu acredito que vão ser mais apreciadas. Tem mensagens interessantes. Lembrando que a segunda história, a história de A Garota de Fora, é sim mais pesada e que se você não curtir os primeiros capítulos, mude de história, doramas, porque aqui a gente tem um monte de dica para você poder curtir histórias incríveis. Que ainda dá uma olhadinha em um outro dorama de vingança que aborda essa questão do bullying e traz pra gente o sistema escolar de uma forma bem explicativa. Falamos recentemente da Pérola, protagonizada pela Son Hye-kyo, que inclusive é um dos maiores sucessos do ano, que está lá na Netflix dublado em 2 partes completamente disponíveis. E tem, claro, indicação e resenha aqui no canal que eu vou deixar linkadinho para que vocês possam conferir, caso ainda não tenham dado uma chance para esta pérola. Mas e vocês, doramas? Conferiram algumas dessas 2 histórias que a gente considera injustiçada? Comenta aqui pra gente, por favor. A qualquer momento vocês sabem que estaremos de volta com muito mais novidades. Então, até a próxima. Um grande abraço para todos e tchau!